Olá, bom dia, Inês Coelho para a Sport TV. O que é que espera deste Futebol Clube do Porto? Há alguma novidade na frente de ataque do que deu, que se espera novas dinâmicas também? Sim, a mesma exigência, obviamente, a mesma capacidade. Eu quase iria apelidar este plantel, o plantel dos 100 milhões, portanto acho que isso diz muito daquilo que é a qualidade desta equipa. Quando eu digo os 100 milhões, 12 milhões do SAMU, e o Luca Diogo, que traga aqui alguns registros, que nos últimos 3 anos, 134 jogos, fez 113 golos e assistências no acumulativo. Mas nestes 134 jogos fez 74 golos, portanto a exigência não irá mudar assim tal ordem que nós possamos dizer que o Futebol Clube do Porto se irá apresentar de forma diferente. Eventualmente uma outra característica diferente, mas a capacidade está lá, com a organização também, uma equipa extremamente organizada, e que nós temos que estar, obviamente, no máximo das nossas capacidades, diria até mais transcendermos, porque jogamos num campo difícil, estádio difícil, uma relva diferente, contra um adversário que está bem. Bom dia, João, Miguel Loureiro, Jornal Jogo. Comparativamente este Futebol Clube do Porto com aquele que jogou, o Casa Pia jogou no ano passado, o que é que estes novos reforços trazem de diferente a esta equipa do Porto e que dificuldades é que podem causar mais no Casa Pia que se calhar não causavam no ano passado? Foi como eu disse anteriormente, são 100 milhões de investimento, obviamente o plantel acaba por ser diferente. Diria eu, para um treinador acaba por ser mais fácil de trabalhar, obviamente com a exigência do dito clube. Para nós, Casa Pia, a abordagem é exatamente a mesma. Para nós, um jogo competitivo, um jogo com uma exigência muito alta, independentemente de ser este ano ou a época passada. Vamos jogar contra uma equipa que nós sabemos perfeitamente não é do nosso campeonato, mas queremos nos bater de frente, tal como quisemos bater de frente contra o Sporting. Mas o Sporting apresentou-se de uma forma muito forte, de tal forma que nós não conseguimos nem sequer igualar a competência deles. Portanto, temos aqui mais uma oportunidade de tentar transcendermos, estarmos extremamente organizados e temos muita coragem, que aqui ou ali foi isso que faltou no jogo contra o Sporting, para nos batermos ou tentarmos bater de igual para igual dentro daquilo que são os momentos dentro do jogo, ou seja numa bola parada ofensiva, seja num canto, seja num livre, seja em organização, seja no pontapé de baliza. Aí temos que ter muita coragem para jogarmos mais, porque na organização eu acredito que conseguimos colmatar eventualmente aquilo que são as individualidades de cada um ou o comparativo de individualidades. Se a organização for muito forte, o coletivo for muito forte, iremos conseguir inibir aquilo que são as qualidades do Futebol Clube do Porto. Boa tarde, Sr. Diogo Pires da Lusa. Já falou desse jogo com o Sporting, mas pelo meio houve uma visita ao VS. O que é que esse jogo também trouxe ao Casa Pia e como é que foi preparado para esta semana também? Um jogo muito diferente, contra uma equipa com um estilo bastante diferente também, condições climatéricas muito diferentes também, calor extremo às 15 horas, isso penso que já foi tema e acho que é algo que tem que claramente ser refletido. Não foi tema antes do jogo, pode ser tema agora depois do jogo, senão seria a desculpa no caso do resultado não ser tão positivo como foi. Mas uma abordagem diferente, a requerer uma estratégia diferente, a jogarmos fora também. Novamente, será o segundo jogo fora e penso que isso é um grande desafio para nós. A linha de pensamento é aproveitarmos esta exigência das 3 primeiras jornadas, seja pelo fator de estarmos a jogar fora 2 vezes, seja pelo tipo de adversário que vamos encontrar, para nos alimentarmos cada vez mais daquilo que tem sido o crescimento desta equipa. Porque volto a referir novamente algumas entradas neste plantel, existiram algumas saídas, agora recentemente o caso do Paulo Roberto, que acaba por ser mais um indicador daquilo que é potenciação neste clube, também cada vez mais a afirmação enquanto clube vendedor, e daí nós estarmos constantemente em reformulação e cada vez mais a moldar esta equipa para aquilo que nós queremos. Olá, Mister. Rafael Batista Reis, para o Jornal da Bola. Apesar dos jogos serem feitos dos jogadores, este duelo de treinadores acaba por ser interessante, tendo em conta até as vossas idades. Recordo que do ano passado até chegamos também a falar e escrever sobre isso, que o Francesco Farioli no Ajax e o Mister no Casa Pia eram dos treinadores mais jovens em atividade no primeiro escalão e continuam a ser, porque só passaram alguns meses. Acaba por ser também um duelo interessante nesse aspecto, um bocadinho o futebol, o futuro, mas já no presente, e também em clubes muito bem estruturados, o Pereira no Casa Pia, o Farioli no Porto. Há aqui também este aliciante neste jogo. Sim, é um ótimo treinador, e já que falas nisso, a questão do envelhecimento para mim não me assusta, mas sabe bem dizer, ainda de ouvir que sou o mais jovem, porque efetivamente é um facto, mas isso em nada acrescenta, ou seja, sendo mais jovem ou mais velho, se é que podemos apelidar desta forma, o que nós temos que fazer é dar uma resposta, ou seja, a competência não tem idades,
tanto para quem tem mais idade como para quem tem menos. Eventualmente podem ter um conjunto de experiências maior, mas depois, se isso não se refletir na prática, é uma experiência que é em vão. Ou seja, acaba por ser teoria, se nós não concretizarmos na prática. Eu posso ter a idade que tenho, Farioli ter a idade que tem, mas eventualmente até a nível pessoal já temos tido um conjunto de vivências e de experiências e temos que amadurecer mais cedo, que depois fazem de nós eventualmente aquilo que nós queremos ser, que é líderes, para sermos bons treinadores de futebol. E penso que aí somos dois treinadores aparentemente dentro daquilo que leio e que conheço, já o conhecendo de outros campeonatos, que é um treinador curioso, um treinador que gosta de aprender e deste lado igual, assim como a nossa equipa técnica que trabalha no Casa Pia. Olá, Vitor Mister. Antes de mais, uma boa temporada. É a primeira vez que Obrigado, vou igualmente. fazer esta temporada do Quarto Vamos para o Jornal Record. Obrigado. Perguntava-lhe, tendo em conta aquilo que o Mister já disse e bem sobre a equipa adversária, trazer um ponto do estádio do Dragão, aliás, seria um resultado positivo e que percentagem de favoritismo é que dá ao adversário de amanhã? Não, o favoritismo, teoricamente, está do lado do adversário, tem que estar. Não vou novamente falar daquilo que é o nível de investimento, também a trajetória época passada, todos nós sabemos disso, mas depois na prática, volto a referir, se fomos muito organizados, fomos corajosos, fomos ambiciosos, se acreditarmos, se tivermos esperança, é meio caminho andado para conseguirmos sair com pontos. E eu falei de pontos, não falei de ponto. Ou seja, falo no plural, tendo um pensamento, uma linha de pensamento ainda mais positiva. Não é que tenha sido positivo, entendo a questão, obviamente, mas vamos apontar para mais do que para menos. É essa a mentalidade com que entramos aqui diariamente e vamos tentar fazer tudo para que isso aconteça e conseguirmos bater o pé à tal equipa 100 milhões e que amanhã consigamos que seja o nosso time. Que balanço fica até agora também desta entrada do Casa Pia no campeonato? Não foi o que queria com o Sporting, mas o que é que fica até agora? Um caminho, ou seja, não foi o que queríamos no Sporting, também relativizando e tendo a humildade de perceber quem é o Sporting, quem é o Futebol Clube do Porto, quem é o Casa Pia, e depois no tal jogo dito do nosso campeonato, do ponto de vista teórico, conseguimos dar uma boa resposta. Na forma como jogámos ainda a faltar alguma coragem, ainda a tentarmos definir alguns processos e a melhorar nesse sentido, isto de uma forma muito vaga, muito abstrata, e hoje a forma como nós preparamos a estratégia é o que temos que aplicar amanhã e amanhã que seja essa oportunidade de aplicarmos essa estratégia de uma forma rigorosa, mas também de conseguirmos dentro daquilo que é a nossa identidade, continuarmos a melhorar o nosso processo. Muito obrigada. Isso, foi esta semana na saída do Paulo Roberto, o mercado ainda está ativo, se ainda espera perder alguns jogadores durante este mercado, se espera que os jogadores possam chegar, como é que está esse processo neste momento? Foi o que eu disse a semana anterior, está aí aberto, entradas, saídas, a exigência competitiva interna deste plantel está a aumentar, a forma como contratamos cada vez com mais critério, porque logicamente existe uma base da época passada naquilo que é a continuidade da direção, continuidade da equipa técnica, a continuidade de uma base também deste plantel que sem eles nós não conseguimos ter sucesso, porque são eles que fazem toda a diferença e são os protagonistas. E quem vier que venha para somar e quem tiver que seguir outro caminho, que seja para melhor, e é bom sinal, é sinal que conseguimos potenciar esses mesmos jogadores, no sentido de conseguir valorizá-los, que é esse também das linhas deste projeto do Casa Pia, como eu disse, pelo vendedor, mas que potencia os jogadores, só os vende se os potenciar. Agora, para a Sport TV mais em direto, o que é que gostava de ver da sua equipa no Dragão? Já vai defrontar dois grandes logo no começo do campeonato, mas o que é que gostava de ver amanhã? A não olhar para esses números, esses zeros, que apenas entramos em direto agora, mas a questão dos 100 milhões, e nós percebermos que nós temos que ter a nossa identidade de uma forma muito bem vincada, uma estratégia muito bem definida e sermos muito corajosos naquilo que é a abordagem ao jogo. Desfrutarmos de jogar naquele estádio, desfrutarmos de jogar contra um adversário que está bem, que é uma equipa organizada, tem qualidade nos seus processos também, uma equipa que aumentou significativamente, na minha opinião, aquilo que é a qualidade individual, mas nós também aumentámos aquilo que é a qualidade individual do nosso plantel e amanhã será mais um dia para provarmos isso. Sem receio algum, com toda a coragem do mundo, conseguimos jogar ou tentar jogar de igual para igual, termos pelo menos essa ambição e depois conseguimos concretizar isso na prática. Obrigado. Já vem também desde a época passada. A Casa Pia tem muitos e bons médios e promove sempre uma rotação muito grande entre os mesmos.
Já esta temporada, aquela do meio campo ainda não se repetiu e no último jogo o Kili saiu antes do intervalo. Pergunto se isto indicia que o dupla de médios vai mudar outra vez para este jogo com o Porto. Há hipótese de repetir? Amanhã verão, mas eu posso salientar desse meio campo e se vocês fazendo essa análise que fazem seguramente, estamos a falar do meio campo de um menino de 18 anos e jogadores de 23 anos, só o Seba Pérez é que tem a idade do treinador, 33 ainda há 2 dias discutíamos quem é que era mais velho e ele até é mais novo que o treinador, portanto é um meio campo muito jovem, tem o Seba a ditar essa experiência, o Okili com 23, o Brito também. Portanto, um meio campo muito jovem, o próprio Iado também, mas todos eles têm uma fome muito grande, uma grande ambição, têm também o aval do treinador, são jogadores que o treinador gosta bastante, são felizes aqui no Casa Pia e são ativos, claramente aqui no Casa Pia. Contando com a experiência do Seba, veio para ajudar e já demonstrou que está preparadíssimo para ajudar. Estamos a falar de um jogador que foi durante muito tempo capitão no Boa Vista, vem-nos trazer também essa liderança que é muito importante, principalmente em jogos como o jogo que vamos ter amanhã. Só para finalizar também da minha parte, Mister, o ano passado chegámos ao final da terceira jornada, em 3 jogos o Casa Pia ainda não havia pontuado, apesar do Mister ter estado sempre com confiança no trabalho que estava a desenvolver e bem. Este ano chegou à segunda jornada já com 3 pontos. O ano passado, nesses 3 primeiros jogos, se a memória não me atrai, eu tinha sido derrotado na Luz, aqui já jogou com o Sporting e vai jogar também com o Dragão. Estão-se a lançar bases para o Casa Pia bater os números do ano passado, fazer a sua melhor época de sempre na Primeira Liga. É o dia a dia. E ganhamos com o autocarro avariou. Isso está programado esta semana. Eu tinha falado sobre isso, a ver se avaria, que é para ver se conseguimos mais uma vitória. Isto entrando em jeito de brincadeira, obviamente. Mas isto para dizer o quê? Claramente começamos melhor que a época passada, porque conseguimos essa vitória, um início mais difícil, porque nos cruzamos com 2 ditas equipas grandes, mas o processo é o mesmo, passo a passo, porque ninguém vai definir quem vai terminar em primeiro e quem vai terminar em último lugar à terceira jornada, ou seja, se falarmos dos 4 sobreviventes de equipas técnicas da época passada, 3 delas tiveram períodos críticos e o que fez a diferença foram as decisões das ditas direções, na minha opinião, que confiaram nesses trabalhos até ao fim e acabamos por falar de equipas que fizeram um excelente trajeto depois no campeonato, na minha opinião. Obrigado.